A estrada sem fim. Eu nunca pensei que uma simples viagem fosse me levar a um pesadelo que eu jamais esqueceria. Meu nome é Lucas e naquela noite eu estava indo visitar um amigo em uma cidade distante. Não era a primeira vez que eu viajava sozinho por aquele trecho de estrada, mas o que eu não sabia é que aquela noite seria diferente. Era uma estrada isolada, longe das cidades grandes, cortando florestas densas e montanhas. As árvores ao redor pareciam formar um túnel escuro, e os faróis do meu carro mal iluminavam o caminho à frente. O rádio estava mudo, e a única coisa que quebrava o silêncio era o som do motor e o farfalhar das folhas balançadas pelo vento. Logo que entrei na estrada, percebi que algo estava estranho. O tempo parecia parar. Olhei para o relógio do carro e vi que ele marcava 1 hora, mas ao olhar novamente após alguns minutos, parecia que o tempo estava em loop. A cada quilômetro percorrido, parecia que a estrada não terminava. Eu devia estar a caminho da cidade, mas, a cada curva, o cenário parecia o mesmo. As árvores, as sombras, o vazio. Eu não conseguia entender. Minha primeira reação foi desacelerar. Talvez estivesse muito cansado, talvez tivesse me perdido. Mas à medida que o tempo passava e o cenário não mudava, comecei a ficar inquieto. Eu nunca tinha visto nada como aquilo antes. Não havia placas de sinalização, nem luzes no horizonte. A estrada parecia se estender indefinidamente, como se estivesse me puxando para dentro de algo que eu não conseguia compreender. Foi quando ouvi um barulho, um som baixo, quase imperceptível, vindo do fundo da estrada, como se alguém estivesse me seguindo. Olhei pelo retrovisor, mas não vi nada. Apenas a escuridão. Tentando manter a calma, segui em frente. Mas então, uma figura apareceu à minha frente, no meio da estrada. Ela estava parada, imóvel, como se estivesse esperando por mim. O que mais me aterrorizou foi que ela não parecia ser humana. Era uma silhueta escura, sem rosto, com contornos indefinidos. Quando passei perto dela, senti um arrepio profundo na espinha. A sensação era de que aquilo não deveria estar ali. A cada quilômetro percorrido, mais estranha a situação se tornava. O ar ficou mais pesado e os faróis do carro começaram a falhar, piscando como se quisessem me alertar para algo. A estrada se fechava à minha volta, como se estivesse sendo engolido por ela. A figura continuava aparecendo de vez em quando, sempre à beira da estrada, observando-me em silêncio, até que, de repente, ela começou a se aproximar mais, quase como se estivesse andando na minha direção. Foi então que eu ouvi a voz, uma voz baixa, sussurrando algo que não conseguia entender. Olhei em volta, mas não havia ninguém. O silêncio era absoluto, e o único som era o do meu próprio coração batendo acelerado. O medo começou a me consumir. Eu estava preso em algum lugar, mas não sabia onde. A estrada parecia me levar para longe de tudo o que eu conhecia, me afastando da realidade. Olhei para o painel do carro e percebi algo terrível. O marcador de distância estava travado. Não importava o quanto eu dirigisse. O número não aumentava. Era como se eu estivesse circulando sem sair do lugar. Em pânico, decidi parar. Abri a porta do carro e saí para tentar entender o que estava acontecendo. Foi quando a atmosfera ficou ainda mais densa e eu senti uma presença atrás de mim. Não me virei imediatamente, mas a sensação era insuportável. A cada passo que eu dava, o chão parecia ceder, como se a estrada estivesse afundando sob meus pés. Quando finalmente me virei, a figura estava ali, mais próxima do que nunca. Ela não tinha rosto, mas seus olhos... Eu não conseguia descrever o que eram aqueles olhos. Eram 2 buracos escuros que pareciam absorver tudo ao redor. Naquele momento, percebi que a estrada não era apenas um caminho físico. Ela era uma armadilha, um portal para algo muito mais terrível do que eu poderia imaginar. Eu queria correr, mas minhas pernas não se moviam. Tudo o que eu conseguia fazer era olhar para a figura, e a cada segundo ela se aproximava mais. A voz voltou, agora mais alta, mais clara, sussurrando o meu nome. Foi como se ela soubesse quem eu era, como se já tivesse me observado por toda a minha vida. Com um esforço sobre-humano, consegui voltar para o carro. O motor ligou, mas a estrada agora parecia não ter fim. Olhei pelo retrovisor e vi a figura desaparecendo na escuridão. Mas eu sabia que ela não tinha ido embora. Ela estava me seguindo, esperando o momento certo para me puxar para dentro do abismo.
Eu continuei dirigindo e a estrada continuava. A cada curva, a cada quilômetro, eu não sabia se estava mais perto de casa ou mais perto de um destino sombrio e sem volta. E agora, enquanto escrevo isso, uma pergunta não me deixa em paz. Será que estou de volta à estrada sem fim? Ou será que ela finalmente me pegou?